lá, confira agora os destaques desta quarta-feira, dia 16 de setembro. A legislativa se reuniu para aprovar o Plano Estadual de Educação. O papel das fundações públicas frente ao governo do estado foi tema de debate no Legislativo Paulista. O governo paulista iniciou a segunda etapa de vacinação contra o vírus HPV. A partir de agora, no Jornal da Assembleia. A Assembleia Legislativa se reuniu para aprovar o Plano Estadual de Educação, mas houve polêmica. Quem traz agora as informações é a repórter Silvia Garcia. Confira aí. 9 itens na pauta e logo no primeiro, o principal assunto do dia, a aprovação em caráter de urgência do Plano Estadual de Educação de São Paulo. Plano de Educação é um documento com força de lei que estabelece metas para garantir que o direito à educação de qualidade cresça no Estado. A reunião precisou ser suspensa por 5 minutos para que todos os deputados tivessem acesso ao plano. Neste tempo, os outros 8 itens foram votados. Na volta, o quórum de deputados caiu e a reunião foi encerrada sem a votação do Plano Estadual de Educação. Nós estamos obstruindo no sentido de conseguir amenizar os danos para a educação e melhorar o projeto. E o governo mostra a sua desarticulação. Primeiro que ele apresentou isso aí com um prazo muito restrito, né? E está tramitando em regime de urgência. É um desrespeito à casa. Talvez esse seja o projeto mais importante da legislatura. Com certeza o presidente, eu imagino o presidente da Assembleia deve convocar uma extraordinária, né, urgente, até porque tem um prazo para passar nas comissões. Ainda depois daqui ainda tem que passar na Comissão de Finanças. Então vamos aguardar os acontecimentos e vamos em frente, né? É muito importante. Bom, a Assembleia Legislativa está lançando a Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. O objetivo é debater políticas públicas para a proteção e preservação dos direitos das mulheres. E a repórter Viviane Cesarino está ao vivo agora e nos traz mais informações sobre esse evento. Olá, Viviane, tudo bem? Oi, Sérgio, tudo bem? E você? Olha só, são inúmeros desafios, viu? Quando o assunto são os direitos que nós mulheres temos. Primeiro, que é preciso discutir ainda muito profundamente a questão da violência contra as mulheres. Violência que acontece na rua, dentro dos coletivos, dos ônibus, dos trens e até dentro da Universidade de São Paulo, das universidades, como a gente viu na CPI que aconteceu aqui na Assembleia Legislativa. Tem também um outro desafio enorme que já foi muito discutido aqui no lançamento da Frente Parlamentar, que é a questão do aumento da participação feminina na política. Apesar das mulheres serem maioria nesse país, nós somos 51% da população, até mais que 51% da população, essa participação ainda é bem pequena, viu? No Congresso Nacional, Câmara e Senado, não chega nem a 10%. E aqui na Assembleia Legislativa, quem vai contar pra gente como é ser uma mulher deputada é a deputada Beth Saão, líder da minoria, coordenadora aqui da frente. É um grande desafio, são 94 deputados, 11 deputadas. Na verdade, a gente precisa compreender esse processo. Por que que nós somos tão poucas? Na verdade, é fruto desse nosso processo histórico, cultural, que discrimina a mulher, que reduz a participação das mulheres em todos os campos. Mas na política, que é um campo de decisão, que é uma estrutura de poder, e que a gente vem discutindo isso muito, que é o empoderamento das mulheres, essa luta ainda está só se iniciando. Realmente é muito pequena a participação. Aqui na casa nós temos, de 94 deputados, 11 mulheres, é muito pequena, mas nós temos uma discussão hoje, na reforma política em nível federal, de estabelecer isso por cotas. Eu acho que as cotas elas são importantes enquanto nós tivermos esse processo de discriminação. Mas mais do que isso, essa frente, ela tem esse papel também, no sentido que ela mobiliza, que ela organiza, que ela planeja e que ela dá unidade para as mulheres, para que elas possam lutar nas suas respectivas áreas de atuação, nos espaços onde elas estão. A luta não pode ser só do parlamento. O parlamento é um reflexo da sociedade, mas a sociedade precisa organizar para combater qualquer tipo de violência, de preconceito, de desigualdade, para que aqui a gente, quem sabe, no futuro próximo, breve, nós tenhamos um equilíbrio na participação de homens e mulheres nas casas legislativas.
Agora, tem a questão da violência também, que ainda é preciso discutir muito, né, deputada? Política pública, preconceito, tanta coisa. A violência tem números que ainda nos envergonham. O Brasil é o 7º país do mundo, entre 80 países pesquisados, com o maior número de homicídios de mulheres. São Paulo teve, em 2013, mais de 52 mil estupros oficiais, fora aqueles que a gente sabe que, infelizmente, as pessoas não denunciam. Então, nós temos ainda um longo caminho a percorrer. A violência talvez seja o maior problema das mulheres. E ele se reflete em qualquer lugar. Nós tivemos agora recentemente problemas nas universidades, violência nas escolas, violência dentro de casa, a violência doméstica, essa mais forte. Então é preciso dar visibilidade a essa violência e combater isso, seja através das denúncias, seja através do aprimoramento das leis. A Lei Maria da Penha foi uma grande conquista das mulheres, que pune com maior rigor os homens agressores. A lei do feminicídio, agora recentemente sancionada pela presidenta Dilma. Então, nós, devagarzinho, a gente vai avançando, mas é preciso manter os olhos bem abertos, é preciso pressionar as autoridades para que essas conquistas não se percam pelo caminho. Como às vezes a gente corre risco, esse é um momento que nós estamos correndo riscos de retrocesso, e isso não pode ocorrer. O que nós precisamos é evoluir, avançar, para termos uma sociedade fraterna, mais justa e mais igual. Muito obrigada pela entrevista e boa sorte aqui nos trabalhos da Frente Parlamentar. Sérgio. Aí a Viviane Cesarino falando ao vivo do lançamento aqui na Assembleia da Frente Parlamentar em Defesa da Mulher. Bom, quem chega na cidade de São Paulo sente de longe, aquele cheiro desagradável que vem do Rio Tietê. O que era para ser um cartão postal acumula toneladas de lixo. O projeto de despoluição do rio, que corta quase todo o estado, começou há 23 anos e já consumiu mais de 8 bilhões de reais entre investimentos do governo do estado e de organismos internacionais. Inicialmente, o projeto terminaria em 2022, mas esse prazo foi estendido em 3 anos. Inicialmente, a gente tem que entender que a despoluição de um corpo d'água, de um rio, ainda mais como o Tietê, que cruza uma metrópole de 20 milhões de habitantes, é uma atividade muito difícil. A gente tem que ter muita persistência. Ela não depende só do operador, no nosso caso aqui a Sabesp, ela não depende só de uma prefeitura, ela não depende só da população, ela depende de todos. Para que o objetivo seja alcançado, é preciso o envolvimento de vários setores da sociedade. A política de saneamento básico, que inclui abastecimento de água, coleta e tratamento de esgoto, manejo dos resíduos sólidos, o lixo é saneamento básico e o manejo das águas pluviais, eles são políticas que têm que ser integradas. Então esse é o primeiro desafio, como que a gente integra efetivamente essas políticas. A falta de tratamento do esgoto é um dos maiores problemas, o que acaba afetando diretamente o momento delicado que o estado vive, a crise hídrica. A degradação do rio Tietê começou na década de 1940, junto com o crescimento populacional da cidade e a instalação de indústrias. Já a represa do Guarapiranga, que fica no extremo sul da capital, é cercado por aproximadamente 1 milhão de habitantes. Resultado, recebe diariamente 300 toneladas de esgoto e lixo. A despoluição do rio Tietê e da represa do Guarapiranga foi tema de uma audiência pública realizada pelo deputado Marcos Martins, do PT. É possível que a gente vai continuar só um pedacinho do Tietê sendo rio e o restante é um esgoto a céu aberto que cheira ovo podre e que ninguém aguenta isso. A Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável vai seguir com o debate. Se fazer um seminário, mas um seminário com lideranças para debater e discutir todas as ideias, todas as propostas e a gente fazer uma grande pressão, frente à Sabesp, à CETESP, ao governo do estado, para que as ações, de fato, em defesa do meio ambiente aconteçam aqui no estado de São Paulo. Bom, vamos saber agora da previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em São Paulo. Tempo bom e ensolarado na capital. A máxima prevista é de 28 graus. Em Campinas, tempo bom com sol entre nuvens. A máxima fica em 28 graus. Em São José dos Campos, sol aparece entre nuvens também. A máxima chega a 31 graus. Em Sorocaba, tempo bom
a máxima fica em 28 graus. Em Ribeirão Preto, uma quinta-feira de tempo bom, sol entre nuvens. Os termômetros chegam até 35 graus. Comissão de Transportes e Comunicações debate projeto de lei que dá isenção de tributos aos veículos elétricos e também aos híbridos adquiridos no estado de São Paulo. Você vai ver os detalhes depois do intervalo. Até já. E a Assembleia Legislativa Paulista promove um debate conjunto com a Associação dos Funcionários da Fundap. Em pauta, o papel das fundações públicas frente ao governo do estado. A reportagem é de Jorge Machado. A Associação dos Funcionários da Fundap foi quem sugeriu o debate sobre o papel das fundações à Frente Parlamentar em Defesa dos Institutos de Pesquisa e das Fundações Públicas, que aconteceu no auditório Paulo Kobayashi. É necessário você qualificar, né? Para onde irão esses trabalhos, já que se a Fundap for extinta, quem é que vai fazer a gestão dos estágios no estado de São Paulo, a escola de governo, que é uma decisão constitucional, o estado precisa ter uma escola de governo, funciona na Fundap, quem é que vai fazer isso hoje? Representantes das universidades públicas, USP e Unesp, também trouxeram contribuições ao debate. No âmbito federal, essa discussão já foi feita, existe uma lei que desde 1994 regulamenta a relação com as fundações de apoio e de tempos em tempos essa lei sofre uma demanda de regulamentação com maior rigor. Aí depois se percebe que o rigor foi excessivo, elas ficaram muito travadas e perderam aquela agilidade que era o que justificava a sua existência. Então, como dosar a necessidade de ter uma forma ao mesmo tempo ágil, mas sujeita a controle? As palestrantes desenharam um quadro sobre a atuação do Estado, seja na ordem social, seja na ordem econômica, e como as fundações foram absorvendo competências. O momento é de reflexão e de debate a respeito do papel das fundações de apoio, que não podem ser demonizadas, porque são importantes, mas que também não podem ser utilizadas de forma irregular, dificultando, criando espaços para mau uso do recurso público. Eu acho que precisa ser melhor delineado esse campo das fundações, né? E com maior esclarecimento, melhor regulamentação, para poder saber onde elas podem se situar e o que elas podem e não podem fazer. Projetos de extinção de fundações públicas estão tramitando na casa e o debate vai servir de contribuição para balizar a decisão dos deputados. E é sabido que muitas dessas universidades, tanto a USP como a Unicamp e a Unesp, lançam mão das chamadas fundações de apoio, que são fundações privadas, para contornar a crise orçamentária e financeira e também usam essas fundações para extensão, para relação com empresas e nem sempre de forma transparente. Nós estamos fazendo aqui um debate sobre o que diferencia fundações públicas e fundações privadas, qual é a importância das fundações públicas e os cuidados que devemos ter com as fundações privadas. Bom, e na reunião da Comissão de Transportes e Comunicações, entre os itens debatidos da pauta, um dos destaques foi para o projeto de lei que dá isenção de tributos aos veículos elétricos e híbridos adquiridos no estado de São Paulo. 26 itens na pauta da Comissão de Transportes. Metade foi aprovado, inclusive o projeto de lei 185 de 2015, do deputado Carlos Gianazzi, que autoriza o governo a isentar o ICMS, o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, e o IPVA, o Imposto sobre Propriedade de Veículos Automotores, para todos os carros elétricos e híbridos do estado de São Paulo. É óbvio que aqui é o primeiro passo importante, o projeto precisa ser também aprovado em plenário pelos 94 deputados, mas considero uma medida bastante inteligente e uma atitude correta. Que a Assembleia Legislativa aprovou no passado uma lei garantindo a redução de 20% na emissão de poluentes no estado de São Paulo. E nós temos que buscar medidas para garantir essa redução. Dou destaque a este projeto aprovado hoje na Comissão de Transportes. Carros híbridos usam mais de um tipo de motor, cada um movido com uma energia diferente, como combustível e eletricidade, por exemplo. A frota desses veículos ainda é pequena. 387 carros de passeio na capital e 723 no estado. 7 estados dão isenção de PVA a elétricos: Piauí, Maranhão, Ceará, Sergipe, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Pernambuco.
é uma tendência do mundo isso aí, e o Brasil, principalmente São Paulo, que tem a maior frota do nosso país, precisa ter medidas para ir se adequando a esta nova realidade. Com a aprovação, o projeto agora segue para a Comissão de Finanças e Orçamento da Casa. Vamos a mais previsão do tempo para amanhã, quinta-feira, em outras cidades do interior e também do litoral do estado. Em Santos, tempo bom e ensolarado. A máxima fica em 35 graus. Em São José do Rio Preto, tempo bom com sol entre nuvens. A máxima chega aos 35 graus também. Em Mogi das Cruzes, a quinta-feira vai ser de sol entre nuvens. A máxima fica nos 29 graus. Em Piracicaba, tempo bom. Os termômetros marcam até 29 graus de temperatura máxima. O governo paulista iniciou a segunda etapa de vacinação contra o vírus HPV. Detalhes após o intervalo. Até já. O governo paulista iniciou a segunda etapa de vacinação contra o vírus HPV. A repórter Maria Fernanda Pauli traz as informações. Para muita gente, falar sobre sexo ainda é um tabu. Foi assim na adolescência de Daniela. Os pais não falavam sobre o assunto, mas isso não a impediu de iniciar cedo a vida sexual. Comecei cedo, com 14 anos. E já logo em seguida, com 15 anos, eu namorei um tempo e foi aonde eu contraí a doença. Os exames periódicos, o uso do preservativo, nada disso foi levado em conta por Daniela. Eu não fazia Papa Nicolau, quando eu fazia, às vezes não buscava o resultado, né? Não dava aquela importância. Então, quando eu descobri mesmo, já estava com a doença. A falta de informação teve consequências graves na vida da manicure. Aos 32 anos, ela foi diagnosticada com câncer de colo de útero causado por um HPV. Foi terrível. É uma experiência terrível, não desejo para ninguém, assim. Quando você pega o exame, você vai no médico, ele te fala realmente o que você tem, sabe? Nossa, meu chão assim caiu, foi terrível. Daniela lutou, venceu a doença, mas ainda monitora constantemente seu estado de saúde. Eu passei por 2 cirurgias, né? Porque a minha doença estava só no colo, né? Então eles tiraram todo o quadrante de tudo, tiraram o útero, as trompas, uma parte da minha vagina, né? E preservaram os ovários. E aí nessa cirurgia ele já saiu tudo. Então desde então eu acompanho, faço o Papa Nicolau para ver se está tudo bem e graças a Deus até agora está tranquilo. O câncer de colo de útero é o 3º tipo mais comum no mundo e a 4ª causa de mortes no Brasil. A Organização Mundial da Saúde estima que 270 mil mulheres morrem todos os anos vítimas da doença. No mês de setembro, o governo de São Paulo iniciou a segunda etapa da campanha de vacinação contra o HPV. A vacina está disponível para meninas de 9 a 13 anos em todos os postos de saúde do país. Começamos nesse mês de setembro, oficialmente, a aplicação da segunda dose da vacina HPV para as meninas de 9, 10 e 11 que receberam a primeira dose agora em março. Essa vacina é gratuita, ela está disponível em qualquer sala de vacina, em qualquer unidade. Nós, em todo o estado, somos em 4.700 salas de vacina. Então, nós estamos orientando as meninas dessa faixa etária, procure o posto de saúde mais próximo da sua casa. Tomar a vacina é necessário, mas não é o único modo de prevenção. A doença leva em média 10 anos para se manifestar e geralmente só apresenta sintomas em um estágio avançado. Algumas pessoas acham, pelo fato de já ter tomado a vacina HPV, que primeiro não precisa fazer mais o Papa Nicolau na idade indicada. De jeito nenhum, né? Estamos deixando claro que a vacina protege, tem uma abrangência grande, abrange cerca de 70% dos tipos associados a câncer de colo do útero, mas é 70%, não pega todos. Então, o Papa Nicolau é fundamental ser realizado no momento e nas idades preconizadas. Segundo, usar a camisinha. Tem gente que também acha que depois que tomou a vacina HPV não precisa mais usar camisinha. De jeito nenhum. Depois de passar por tudo isso, Daniela só tem um recado para dar. Não tem que ter tabu, né? Os meus pais, eles eram bem mais velhos que eu. Então, minha mãe, assim, uma pessoa assim que não tinha, assim, eu não tinha aquele acesso para conversar, né? Mas hoje em dia não, né? Hoje acho que a escola mesmo, né, orienta. Então, a gente tem que sentar e conversar com os filhos mesmo. A prática de esportes entre pessoas com algum tipo de deficiência é um processo de reabilitação internacionalmente conhecido. O repórter Jeremias Gomes acompanhou o trabalho de alguns desses atletas que se preparam
para a consagração máxima na prática de suas modalidades, a Paralimpíada. Praticar um esporte paralímpico pode ser uma válvula de escape ao estresse, uma superação ou simplesmente um motivo para viver melhor. Só que entre os esportistas profissionais, o que vale mesmo é a vitória. E olha que o nível de competitividade está cada vez maior. Nossa reportagem acompanhou o desafio de atletas da esgrima em cadeira de rodas. É preciso força muscular, sim, para jogar. Mas aqui o que determina um campeão é um conjunto de habilidades. O conjunto da parte física com a tática e a técnica vai fazer o esgrimista ser mais completo. Então isso tudo ele adquire com dedicação no treinamento, né? Então para ter o resultado é trabalho. No dia a dia a gente costuma se referir ao esgrimista como uma pessoa que tem muita habilidade, versatilidade. E no caso dos atletas paralímpicos, esta é uma realidade mais intensa ainda. Isso porque, como eles estão na cadeira de roda e não podem se afastar, torna o embate bem mais intenso. No Campeonato Brasileiro de Esgrima em cadeira de rodas, neste mês de setembro, Giovanni Guissoni, principal nome do esporte no Brasil, enfrenta e vence por 15-7 Fábio Damasceno, o amigo que o apresentou ao esporte. No Brasil existe 3 competições no ano, que é 2 Copas Brasil e um Campeonato Brasileiro. Essas 3 competições, elas definem o ranking, define quem é os atletas que vão representar o Brasil o ano que vem. Então agora no caso eu joguei a final com o Damasceno, o Fábio Luiz Damasceno. Só que eu estava jogando uma categoria acima da minha, porque a minha categoria é a categoria B. E tem a categoria A, que é para aqueles atletas que têm uma amputação ou o cara na cadeira de roda que tem bastante mobilidade. E o meu caso, que sou categoria B, eu não tenho tanta mobilidade. Né? Eu sou mais, a minha deficiência é um pouco mais agravada que a dele. Então, ele tem mais mobilidade que eu. Então eu estou jogando uma categoria acima da minha e agora eu vou jogar a minha categoria, que é a categoria B também. O destino de Giovanni foi alterado radicalmente quando levou um tiro em um assalto e ficou paraplégico. Mas hoje só consegue enxergar suas conquistas. O esporte hoje para mim é tudo. O esporte, além de ser um esporte, é meu trabalho, porque hoje eu não faço outra coisa, não é fazer esgrima, né? Porque a esgrima, além de trazer esses resultados, a esgrima também me traz muitos benefícios, que hoje eu conto com 2 patrocínios, da Nissan, da Caixa, né? Então assim, hoje eu consigo dar um sustento melhor para mim, para minha família. Quando um problema na medula acometeu Mônica Santos há 7 anos, a atleta gaúcha sabia que precisava praticar um esporte, mas a escolha não foi fácil. Em abril deste ano, Mônica conquistou o ouro na modalidade florete no Campeonato Regional das Américas no Canadá. De 18 a 22 de setembro, ela vai para a Hungria disputar o Campeonato Mundial. Lá, quem ganhar em primeiro lugar tem vaga garantida para as Paralimpíadas no Rio de Janeiro em 2016. Eu treino 5 dias por semana, 2 turnos, dá em torno às vezes de 10 horas, às vezes a gente vai à noite jogando. Esse campeonato aqui nacionalmente é muito importante porque tu começa a jogar com pessoas de outros lugares e isso te dá uma motivação maior de tu ganhar e tudo mais. Aí em véspera de uma outra competição internacional, então isso é muito importante, tu já entra com gás e mais acreditando mais. Giovanni e Mônica são alguns dos muitos exemplos brasileiros de atletas que não apenas se superaram, mas que estão fazendo história na competitiva Paralimpíada. No início, o paradesporto ele era visto como um troço assistencialista, que legal, os coitadinhos conseguem. Não, paradesporto é alto rendimento. São atletas fortes que superam e jogam de igual para igual com um atleta olímpico. A gente tem que confiar, a gente tem que ter muita força de vontade, ter muita coragem, né? Não ter medo de arriscar as coisas, né? E para aqueles brasileiros que já estão torcendo e vão torcer por nós em 2016, pode ter certeza que eu da esgrima em cadeira de roda vou fazer muito bonito, se Deus quiser, e vou ser bicampeão e fazer festa e vamos alegrar e levar esse bicampeão paralímpico aí e vamos seguir treinando e para 2020 a gente conseguir a terceira, quem sabe. Com certeza vão conseguir, viu? Vamos à previsão do tempo para amanhã em mais cidades do interior do estado. Em Franca, quinta-feira vai ser de tempo bom e ensolarado, a máxima é de 31 graus. Em Bauru, sol entre nuvens, a temperatura máxima chega aos 32 graus. Em Limeira, a quinta-feira vai ser de tempo bom e sol. A máxima chega aos 31 graus. Em Marília, a previsão do tempo também é de sol e com calor. A temperatura máxima chega aos 33 graus.
Jornal da Assembleia de hoje termina aqui. Você pode acompanhar toda a programação da TV Assembleia SP no portal www.l.sp.gov.br. A gente se vê de novo amanhã a partir do meio-dia. Até lá.